Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Muito bem, este aqui é o nosso penúltimo Imagina Se Pega do Olho de 2025. Se você está ouvindo isso no futuro, seja bem-vindo ao final do ano de 2025. E por que eu enfatizei o final do ano? Que este é um Imagina Se Pega no Olho para falar de cansaço, de exaustão. Assim, o que diabo que é esse cansaço de final de ano que nos ataca já a partir de novembro, assim, né? Aliás, a partir de novembro, não. Esse cansaço parece que chega todo ano cada vez mais cedo, né? A sensação é de que ele vem, sei lá, no segundo semestre e ele vai se estendendo. E quando chega em setembro, já tá no finalmente. Outubro, novembro, já fodeu tudo. Eu ia falar, você falou setembro, que eu ia falar que antigamente esse esgotamento chegava ali em dezembro, né? Você visualizava ali o Natal, o Ano Novo, o recesso de final de ano, você falava, puta, finalmente vou poder descansar e tal. Hoje já bate ali na Black Friday. Você já tá falando que é em setembro, já é antes disso. Para mim é setembro, para mim é segundo semestre já. Porque quando chega no segundo semestre, chega agosto, que é tipo, para quem né? Para quem está estudando ainda, por exemplo, estudantes, eu que sou estudante derradeira e logo brevemente uma mestranda, e agosto você já está incomodíssimo, porque o teu cérebro já virou gelatina. Você não aguenta mais pensar, você não aguenta mais ler, não aguenta mais fazer trabalho, você não aguenta mais porra nenhuma. Aí some-se a isso, trabalho em si, né? Tipo, não só estudar, mas trabalho, todo o esforço intelectual e de tutano que você tem que empregar no trabalho do dia a dia, às 8 horas lá. Esforço social, né? Que a gente tem que fazer, que é Sim. Bastante, né? Tipo, aguentar gente escrota, aguentar governo escroto, quem é mulher, aguentar homem escroto, né? Aguentar filho, aguentar tudo isso. Não é só uma fadiga física, né? É um negócio emocional, cognitivo, enfim. Holístico, uma fadiga holística. A galera gosta dessa palavra para falar? Holístico. Gosto, exato. Adoro. Jovem místico, né? Então, é holística. Estou exausta de forma holística. E o final de ano virou essa metáfora de acúmulo, né? Ou seja, a gente fica se perguntando assim, o brasileiro, esse meme tá vindo cada vez mais cedo, né? O meme do gente, já deu para mim esse ano, 2025, quando que acaba e tal. Né? Eu caço problema para 2028. Mas assim, a pergunta que eu lanço inicialmente para a gente poder começar a discutir um pouquinho sobre isso, sobre cansaço, né? É assim, o fim do ano ele tá chegando mais cedo ou é a gente que tá chegando mais cedo no fim? Não necessariamente do ano, mas o nosso fim, né? Enfim, porque tem uma coisa que, assim, uma coisa que eu tinha até anotado na pauta aqui, que, assim, parece que a nossa percepção de tempo foi pro buraco, assim, né? Aquela coisa, parece que 2025 teve 17 meses, assim. Mas, no fim das contas, é um pouco porque essa fadiga e você fica fatigado. Eu quero evitar a fadiga, já diria Jaiminho Carteiro. Fadiga. Muito bem. É algo crônico e que altera, tipo, a nossa percepção de tempo, né? Assim, a gente passou a não entender mais exatamente, né? Também porque tem um pouco dessa história, assim, né? Ou seja, a gente tem um ciclo biológico nosso,
né? Ou seja, o ser humano tem um ciclo biológico, manhã, tarde e noite, aquela história toda. Mas os ciclos de produtividade aos quais a gente é obrigado a ter, né? Eles não respeitam o nosso ciclo biológico, não. Foda-se. Sim. Né? Então, a gente acaba entrando numa rotina, num eterno Ctrl-C, Ctrl-V, que faz a gente perder meio a noção. E da mesma forma é engraçado. Mas por que isso acontece também? Porque a gente está fazendo cada vez mais coisa. Também. A gente está acumulando atividades. Cada vez mais. É por isso que a gente tem noção de que o tempo passa. É a mesma coisa, quando você acorda cedo de manhã, você faz 1000 coisas, você faz ginástica, você toma café, você vai para academia, volta para casa, faz um monte de coisa. Aí quando você olha no relógio, ainda são 10 horas da manhã, você fala, meu Deus, ainda são 10 horas da manhã. Tipo, nossa, tá muito cedo ainda. Eu fiz um monte de coisa. Exato. Então é isso mesmo. Realmente a gente está fazendo cada vez mais coisas num espaço de tempo menor. Então, a gente estuda, a gente trabalha, a gente sai, a gente vai na academia, a gente faz aula, É isso, é uma loucura. E o tempo todo. Então, a gente tem a impressão de que a gente fez muita coisa. E aí, o tempo passou super rápido. Quanto mais você preenche o tempo, mais você tem noção de que ele passa rápido. Agora, eu posso jogar a carta já? Não, calma, peraí, já vamos chegar nela. Você que está escutando, você sabe qual é a carta que a gente vai jogar, mas espera lá. Não, eu ia lembrar uma coisa que a gente falou aqui em casa, inclusive. A gente tem essa percepção alterada de tempo, ou seja, viram muito meio regra, né, a gente falar que, por exemplo, o mês de agosto. O mês de agosto é aquele mês que é o mês se arrasta porque você do mês pós-férias, né? Sim, aí a gente está, na verdade, mais relaxado, devia estar relaxado. Assim, quem trabalha e não tem férias escolares, foda-se, né? Tem o mesmo ritmo desse ser. É que os estudantes têm essa... mas quem tem filho... Né? Mas a gente que tem filho, por exemplo... Enfim, você que está escutando a gente, se você tem filho, você deve muito possivelmente passar pela mesma... Também já... Mas assim, mesmo eles sendo... Mas mesmo eles sendo maiores, nossos filhos aqui em casa, a gente tende a... Quando a gente vai tirar férias, a gente tende no trabalho a tentar negociar, quando é o trabalho formal, né? Tenta tirar em julho, para a gente poder ficar com eles e descansar. E a gente chega em agosto, acho que também tinha um pouco aquela sensação de que, caralho, eu tava descansando, sei lá, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, sei lá, e aí do nada voltei e não lembro nem... Isso seria o mundo ideal, né? Não, o mundo ideal para mim é quando você esquece a senha do computador, do trabalho. Então, assim, você esqueceu a senha do computador do trabalho, é maravilhoso. Mas, putz, nem lembro mais a senha, não sei o que, caralho, tô tendo que fazer tudo. Tudo tem aquela sensação de agosto. Mas, o que eu ia falar é que, apesar de ter a sensação de que agosto é um mês sem fim, a Gabi levantou uma coisa na última semana, que era, você teve a sensação de que o mês de novembro passou rápido pra caralho, por exemplo? Você falou isso pra mim. Eu tive a sensação de que durou 2 semanas. 2 semanas, novembro pra mim durou 2 semanas. Eu olhei pro calendário, 1º de novembro, olhei de novo pro calendário, dia 20 de novembro, falei, não é possível, não é possível. Foi muito rápido, muito rápido. Para mim passou muito rápido. Eu fiz, talvez porque eu tenha feito muita coisa, mas a sensação que eu tive foi essa. E era um mês que até então, um mês que também demorava um pouco para passar. Né? Agosto, é o segundo semestre, né? Mas agosto foi super rápido também. E setembro não tanto, outubro também não tanto, mas novembro, esses 2 meses para mim foram muito rápidos, talvez, porque eu tenha feito muita coisa. Tem uma questão que eu também tinha anotado aqui, que é o seguinte. Aliás, até li recentemente um quadrinho do queridíssimo Victor Freund, que eu não consigo chamar jamais de Victor Freund, pois para mim será eternamente o Risadinha ou Risada, né? Quem a gente fez quadrinista do 013 lá de Santos, que faz muitos trabalhos em parceria com o Bruno Bispo, que é outro querido, mas o Victor Freund fez o curso de quadrinhos comigo, aquela história toda, era o caçula, hoje é o quadrinista, arrisco dizer que talvez o único quadrinista. Da turma de quadrinhos que fez o curso, foi o único que sobreviveu fazendo quadrinhos, fato. E ele publicou um quadrinho, ele geralmente publica quadrinhos de maneira independente. Ele publicou um, que esse é dele especificamente sozinho, não tem argumento do Bruno, que tem um título absolutamente maravilhoso, que é Aos Sábados Guardava Seus Demônios na Barba. É um quadrinho, é autobiográfico,
e é um quadrinho sobre como foi difícil o momento da pandemia para ele. E eu tenho uma questão sobre a pandemia, que é assim, a pandemia, claro que a gente está trancado em casa e trabalhando eternamente em casa, fazendo um home office eterno, fazia com que a nossa percepção de tempo ficasse muito louca. Porque a gente saía da cama para a mesa do café da manhã, do café da manhã ia para a mesa do trabalho, trabalhava, voltava para o sofá, via televisão, tomava um banho, voltava para a cama e dormia. Ou seja, não tinha a sensação de quebra entre deslocamento, sair para um lugar, fui para o lugar do trabalho, mas corta para hoje, volto a dizer, estamos gravando esse programa em 2025, corta para 2025, o home office virou um trabalho híbrido, cada vez mais as empresas estão pedindo para as pessoas voltarem. Presencial. Ou algumas 100% presencial, mas a nossa área, por exemplo, a área de comunicação, no fim das contas, acabou ficando muito híbrido, né? Ou seja, as pessoas vão para os escritórios, para as redações ou para as agências de comunicação, de publicidade, enfim, sei lá, 2 vezes por semana. As redações de jornal que exigiu. Daí Tu é que eu trabalhei 100% presencial em redação, você sabe disso. Sim, ali era uma redação de arrombados, né? Enfim, não vou dar nomes. Redação de arrombados. Ali eu não vou dar. Se você prestar muita atenção, toda a redação. Não vou dar muito nome aos bois, mas enfim, essa coisa muito glamourosa me irrita. Enfim, o que eu acho? Eu acho que mesmo com essa mudança toda, voltamos não a programação normal, que não é normal você passar 3 horas no trânsito para ir, 3 horas no trânsito para voltar do trabalho, como muita gente passa, enfim. E aqui, querido espectador, entenda que a gente tende a problematizar as coisas, então é óbvio que a gente vai entender que existem recortes, né? Ou seja, tem recorte, como a Gabi mesmo falou, se você é mulher, você está cansada em dobro, é óbvio, porque tem muitos homens, parceiros, noivos, namorados, whatever, maridos que colocam a carga do trabalho doméstico, que também é um trabalho inteiramente nas costas da mulher, então ela faz dupla jornada. A gente está falando ainda, tem um outro recorte de populações marginalizadas, periféricas, que fazem tripla jornada, trabalham 6x1, aquela história toda, não sei o quê. Enfim, esses recortes todos, né? Mas o que eu acho é que mesmo a gente tendo voltado ao normal, entre muitas aspas, pós-pandemia, ainda assim essa sensação de tempo se perdeu. Né? A gente perdeu totalmente a sensação de tempo, né? Ficou um negócio esquisito na nossa cabeça, né? Ficou fragmentado, na verdade, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha tido burnout, nem sofrido também demais na pandemia e toda essa questão. Eu sofri emocionalmente para caramba, perdi minha mãe e foi uma coisa muito, muito pesada para mim. Assim, é muito louco, porque só depois eu fui perceber o quanto eu tinha aguentado. Sim. Porque eu tenho mais ou menos esse padrão, né? Eu vou igual um trem, passo por cima de tudo e depois que tudo acontece, eu falo, caraca, nossa, como eu aguentei essas coisas, né? E aí eu processo as emoções. Geralmente não é quantas coisas estão acontecendo. Eu sou muito prática, então geralmente eu vou fazendo o que tem que fazer e aí depois que acontece uma coisa que mexe muito comigo, eu paro e falo, caramba, tem que parar. Agora eu tenho que parar e tenho que processar. Então, assim, eu processei a morte da minha mãe, basicamente, bem depois que ela morreu. Né? E aí eu vi tudo que mudou na minha vida. Tudo que... né? Eu mudei fisicamente por causa disso. Porque eu tive uma bomba hormonal de estresse no meu corpo. Né? Eu aguentei pra caramba. Eu trabalhava, eu visitava minha mãe quase todos os dias, e eu morria de medo, eu ia com o cu na mão, literalmente, porque eu estava entrando num hospital no meio da pandemia. Não tinha nem vacina. Não tinha vacina. Eu morria de medo de trazer o vírus para casa, eu morria de medo. Foi bem antes, inclusive, do governo Bolsonaro
Liberar. Não, liberar não. Do governo Bolsonaro rejeitar as vacinas, porque as vacinas nem existiam ainda. A gente, no fim das contas, sua mãe ficou doente. 2020. Sua mãe ficou doente, as vacinas literalmente não existiam. E assim, apesar de tudo, foi um processo muito rápido. Ela foi pro hospital em outubro e morreu em dezembro. Sim. Então, assim, foi um processo rápido. E para mim parece que durou anos. Porque foi muito tenso. E foi muito emocional, foi emocionalmente muito pesado, né? E isso mexeu comigo, assim. Eu estava, assim, até fisicamente ok. Eu tava feliz porque eu tinha casado com o Thiago, a gente tava bem, tava na nossa casa, né? Tipo, nossa primeira casa juntos, a gente apostou numa relação meio que às cegas, assim, apesar da gente já saber que a gente ia se dar super bem, mas queira ou não, a gente ficou trancafiado por 3 anos quase, 2 anos e meio. Aí eu passei alguns problemas com o nosso filho também, porque, né, foi muito difícil para ele processar toda a questão, né, da pandemia. Bem difícil. Bem difícil. E aí, logo depois, quando a gente pareceu que estava meio que resolvendo as coisas com tal, e ele começou a fazer terapia, bem mais pesada, assim, tipo, mas foi muito difícil com ele também. E aí aconteceu a coisa da minha mãe. Então foi uma coisa em looping, assim. Sim. E aí só depois que eu atinei, só em 2021, que eu parei e falei, caraca, perdi minha mãe, olha o que eu passei. E tão rápido. E tão rápido. Esse é o ponto. Você apontou essa coisa de não ter essas rupturas, né? Por exemplo, não teve enterro, não teve velório, chivá, não teve nada disso. Não teve um ritual, né? Ritual. Sim. Despedida. Eu não pude nem despedir da minha mãe. Eu tive que reconhecer o corpo dela à distância. Então foi uma coisa muito difícil mesmo. Porque aí parece que não aconteceu, a pessoa simplesmente sumiu. A gente perde esses marcos simbólicos, né? Que é tão importante para a gente realizar, para a gente colocar um ponto final, falou, realmente a pessoa morreu, né? Tipo, não está mais aqui, né? Não tá. Então, mas aí não teve isso. Então, isso é muito difícil. E outra coisa, eu perdi uma das minhas melhores amigas também, no mesmo ano. Que não estava relacionado à pandemia, a morte dela não foi relacionada à pandemia. Tem uma teoria de que a Tânia foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que pegou o Covid. Uma das primeiras que eu conheci. E ela passou maus bocados, e aí ela se recuperou, e aí logo depois, quando eu estava já quase tudo, estava entrando nessa coisa das vacinas. Verdade, já tinha vacina, né? Estava entrando na questão das vacinas, ela teve um ataque cardíaco. E uma das grandes suspeitas né, que pode ter sido decorrente do Covid. Entendeu? Então, isso é uma coisa que não sai da minha cabeça. Porque ela passou, e assim, é bom, ótimo que o Léo não pegou, que o filho dela, não, mas já. Quando eu conheci era pequeno, mas agora já é um. Não pegou, mas ela sofreu pra caramba, a gente falava bastante pelo WhatsApp, perguntava como ela estava, e logo depois, ela morreu em outubro. Morreu em outubro e morreu em dezembro. E foi muito difícil também, porque ela estava longe. Eu tinha passado o ano com ela, eu tinha passado exatamente o ano de 2019 para 2020 com a Tânia. Tinha ficado na casa dela, tinha passado 2 semanas no Rio, eu e a Tina. Eu tinha ficado na casa dela. Mas ela faleceu antes da sua mãe. Faleceu em outubro. Então ainda não tinha vacina. Não tinha vacina. Ainda não tinha. Corrigindo. E aí eu também não pude vê-la, não pude ir em enterro nenhum, não pude me nada. Não teve esse ritual, ela simplesmente sumiu. E aí minha mãe sumiu. Então, assim, é muito difícil você lidar com essas emoções, assim, se você não tem esses rituais simbólicos de passar. Aí você não tem é difícil entender. Materialidade da coisa. Entender o tempo, né? Entender saltos de tempo. É porque hoje a gente já tem noção, né? A gente não sabe se foram 2 anos, 1 ano, 3 anos. A gente fica. Parece que foi um hiato de tempo, assim, que ficou lá no meio, que a gente não tem noção do que aconteceu aí, quanto tempo que a gente passou. Né? Os anos da pandemia foi uma coisa meio que um parêntese, assim, na nossa vida. Foi muito louco isso.
E aí, agora que a gente voltou com a toada, né? Na velocidade 1000 do CREO. Ainda assim, a nossa percepção tá esquisita. A gente está fazendo mais do que a gente pode ou deveria fazer. Tem uma coisa, se você acompanha as redes sociais do Imagina Pega no Olho, você deve ter visto que a gente fez um teaser com uma capinha de um livro. E este livro eu queria levantar a bola dele aqui, para a gente continuar a discussão um pouco com base nele. Um livro chamado Sociedade do Cansaço, escrito pelo, me corrija se eu estou falando o nome dele certo, hein? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, naturalizado alemão. Tem muita gente que já torce o nariz para ele. Byung-Chul Han, já deu, né? Não deu, porque eu não vejo nenhum filósofo contemporâneo discorrendo sobre os problemas da contemporaneidade tão bem quanto ele discorre. Sim, sim. Entendeu? Então, para mim, ele não deu, não. Eu sou muito fã do Byung-Chul Han. Ele não é uma leitura fácil, tá? É uma leitura bem eu acho que o único livro dele que eu li foi esse, inclusive, por enquanto. Então, e você mesmo falou. É uma leitura de discussão. Porque ele é um cara que primeiro ele é coreano, pensa em alemão, escreve em alemão, e aí a galera traduz do alemão em filosofia, e traduz a filosofia dele para o inglês, exatamente. Então é meio hermético, assim, e às vezes um pouco prolixo, assim, devia ser, pra gente que é jornalista, que gosta de escrever as coisas de uma forma muito clara e mastigada e didática, é uma coisa meio difícil, dá pra você ficar, ok, vou ler mais uma vez essa parte para ver se eu entendi. Mas o Byung-Chul Han trata na Sociedade do Cansaço, que aliás é um best-seller dele já, tipo, ele meio que encapsula essa sensação que a gente está descrevendo agora, né? Porque ele diz que justamente ele fala. Agora eu vou soltar uma carta. Pode soltar a carta. E eu vou soltar a carta que a grande culpa da gente sentir que a gente está exausto, tanto mental quanto física e emocionalmente, é o neoliberalismo, né? Aqui a carta é a culpa do capitalismo e do neoliberalismo. Que o neoliberalismo, o que ele é? O que ele faz? Ele transforma tudo em mercadoria. Tudo. E nesse caso, você é uma mercadoria. Nós somos mercadoria. Então, nós viramos, o próprio Byung-Chul Han usa essa expressão, empreendedores de nós mesmos. Sim. Sim. Né? E então, não tem. Antigamente era aquela coisa tipo, tudo tem limite. Aqui é meu trabalho, eu saio do trabalho e vou para a escola, vou para a faculdade, eu vou para fazer ginástica, o esporte que eu gosto, o hobby que eu tenho, e vou para casa, ficar com meus filhos, com a minha mulher, e durmo, leio um livro, e durmo. Era essas coisas. Tipo, mais que isso eu não posso fazer. Hoje em dia, não, você pode sim. Seja você mesmo a indústria de você mesmo. Esteja em 60 grupos do WhatsApp. Exatamente. Você pode fazer muito mais com sua vida. Você pode tudo. E assim, e aí o pior disso tudo é que quando a gente sente cansaço e quando a gente falha, quando a gente dá um burnout, a culpa é de quem? Nossa. Claro, a culpa é sua. Então acaba sendo tudo culpa nossa. Sim. Tipo, se você não foi bem sucedido, se você não conseguiu fazer aquilo, se você teve um burnout, se você não conseguiu ir naquela reunião, se você não quer ir na confraternização porque você está exausto, você pegou sua imunidade baixou e você pegou, sei lá, 5.000 vírus e bactérias e o caralho tá hospitalizado, a culpa é sua. Porque você não é bom bastante. Você não é só o seu tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tem isso também. Porque, assim, além de existir uma exigência da sociedade, uma exigência do Deus mercado a cada uma das pessoas, passou-se a também existir uma autoexigência. Ou seja, você se sente culpado, você se exige também. E a autoexigência é ainda pior, porque, você não tem Ninguém é pior carrasco do que nós mesmos. Você não tem como discutir com a outra pessoa, porque não tem uma outra pessoa, é só você. Você que tá falando. Você pode mais, você deve mais. Vira uma opressão, é uma forma moderna de opressão. Né? E isso também foi exacerbado pelas redes sociais. Óbvio.
Ah, sim. Porque as redes sociais são um grande espelho de Narciso dos dias de hoje. Então a gente olha para as redes sociais e a gente se compara, inevitavelmente. Mesmo que você seja super bem resolvido da sua cabeça, bem que, mesmo, gente, sem brincadeira, eu estou falando isso com experiência própria. Eu sou super bem resolvida com minhas coisas, comigo mesma, com tudo que eu fiz na vida. Blá, blá. Mesmo assim, às vezes eu olho para as redes sociais e falo, isso eu não fiz, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ter feito isso. Esse curso eu tinha que ter ido, esse livro eu tinha que ter lido. Como que eu não li um livro desse? Como que. Entendeu? E eu falo, caralho, mas eu li 5.000 outros livros. Sim. Este aqui eu não li. Então, assim, e aí eu comecei a me cobrar e eu falo, para. Igual o João Kleber, para. Exatamente. Para que as coisas não são assim. Então, as redes sociais aumentaram ainda mais porque a gente acabou virando uma sociedade da performance. Sim. Então a gente performa nas redes sociais, a gente mostra o quanto a gente leu, o quanto a gente tem 5.000 cursos, os lugares que a gente foi, as conexões que a gente fez, as viagens, as promoções, o trabalho, tira foto da pizza das 3 da manhã, falando, olha que demais, vamos, time! Mas a rede social, isso que você está falando das redes sociais, as redes sociais também são o lugar onde a gente abre as portas para que apareçam esses picaretas, coaches e afins, influenciadores, whatever, que enchem, na verdade, as nossas linhas do tempo de uma profusão de positividade tóxica. É aquela história do, não, você... do empreendedor de si mesmo. Sim, mas pensa que é mais até do que ter você se cobrando, tem ali um outro fulano que você tá olhando nas redes sociais, vendo que ele é incrível, que ele é sensacional, que ele acorda às 4 da manhã. Ele acorda às 4 da manhã. Não, esse não é proibido aqui. Só vou falar que ele tomou cadeirada. Ele acorda às 4 da manhã, faz exercício. Sim, com as minas, cara. As caras também, enfim. E o cara tem um puta corpo limpo, super bem, super rico. Os filhos todos bem alimentados. Tá numa casa incrível, depois ele vai trabalhar no Porsche dele, aquela história toda, e ele vira para você e fala, às vezes indiretamente, e às vezes diretamente, apontando para a tela do celular e falando, você não tem uma vida assim que você não quer, você pode, você consegue. E aí as pouquíssimas horas que te sobram no dia, você tá tentando ou chegar naquele ideal, ou tentar descobrir uma forma de chegar naquele ideal. Você não vai conseguir, é evidente. Até vou usar uma expressão LinkedInística aqui, e aí vocês vão entender o motivo. Que até o descanso virou KPI. Sabe o que é KPI? KPI, no universo corporativo, é o Key Performance Indicator. São os indicadores de performance. Que você usa... Você conseguiu, exatamente, as metas. Exatamente. Que metas? Então, assim, dentro do varejo, a gente fala de bater meta. O KPI é isso, bater o KPI. Aí vira, até o seu momento de descanso, vira o lugar onde você tem que bater uma porra de uma meta. Você leu todos os livros que você prometeu para você mesmo no ano? Esse ano eu vou ler 20 livros, 50 livros. Você assistiu todos os filmes lá que aquele influencer que publica os reviews no Letterboxd indica? Você viu todos aqueles filmes? E aí você... Todos os filmes do Oscar? Todos os filmes do Oscar, qualquer coisa assim. Aí você coloca listas, aí você faz listas de coisas que você tem que fazer. Você fez a trend Você comeu só dieta mediterrânea? Você comeu a dieta mediterrânea? Você tomou o whey de todos os sabores que tinham? Aí você começa a se cobrar. Aí você começa a fazer o quê? Se auto-explorar. Você começa a se auto-explorar. Você não tem medida para você mesmo. Você não impõe medida para você. Você não impõe limite para si. E newsflash, a gente precisa de limite. Nós precisamos de limite porque nós não somos máquina. Nós não somos máquina. E foi o que eu falei, por exemplo. Eu passei por cima de todas as coisas que eu precisava fazer na época da morte da minha mãe. E depois eu fui sentir a morte dela meses depois. E aí eu fiquei em depressão, entrei em luto, chorava todos os dias. Não que eu não chore hoje ainda, saudade dela, choro ainda. Mas era muito mais recorrente. Mas enquanto eu estava cuidando dela e preocupada, eu tava, como é que fala? Irredutível. Porque eu tinha, uma meta. A meta era tirar ela do hospital. Eu precisava tirar ela do hospital. Precisava ir visitá-la todo dia, ver se ela estava bem. E
Fora isso, eu tinha que ver... Houve outros problemas, na verdade, em questão de onde ela ia morar, onde ela ia ficar, se ela ia ficar com a gente, se ela ia para uma casa de repouso, se ela ia... Toda essa questão, quem teve que cuidar? Eu também, porque eu sou filha única. E eu tive que cuidar de tudo isso junto, manejar tudo isso junto, fora toda a preocupação que eu tinha com o Covid, com ela. Então, toda essa questão foi uma coisa muito, muito pesada para mim, muito pesada. E eu não deixei de trabalhar, tá, gente? Eu trabalhei o tempo inteiro, continuei trabalhando, não tirei folga do trabalho. Agora imagina com tudo isso. Agora imagina com tudo isso, na sua hora de folga, de descanso, você ainda tem que pensar: porra, mas peraí, eu só li 5 livros esse ano, eu deveria ter lido 10. Ou então, tipo, eu tenho que gravar um vídeo falando sobre o livro que eu vi, eu tenho que fazer uma análise falando sobre... Isso, gente, é uma coisa que me deixa... Ó, vou dar uma segunda dica de leitura aqui, eu escrevi um artigo sobre isso no LinkedIn. Mas é um artigo no LinkedIn que não tem cara de artigo do LinkedIn, tá? Vocês vão entender o motivo. Uma segunda dica de leitura, que é um livro de um italiano chamado Domenico Di Masi, um livro chamado O Ócio Criativo. Eu recebi esse livro quando eu trabalhava no... Já, né? Já é antigo. Eu recebi na minha época do Submarino esse livro. Foi um sucesso, todo mundo amava, a galera foi atrás dele para entrevistar o homem, sensacional e tal. O lance desse livro, ele defende que as nossas grandes... Meus professores da faculdade... Meus professores da faculdade, eu fiz publicidade, né? Os professores de criação publicitária na faculdade, eles diziam muito isso. Ou seja, o momento que você não está se imaginando criando, você tem lá uns insights. É o banho, é a hora do banho. Quando você está relaxado no banho, pensando em nada, vem um insight fudido do que você precisava fazer. Pois é, mas então... Entendeu? Mas assim, você não pode criar essa... Exatamente o meu ponto. O cara vai tomar banho... Tinha chefe meu que tinha um bloquinho do lado do chuveiro, para ele anotar coisas. Um bloquinho no criado mudo, que às vezes o cara acordava no meio da madrugada, tinha tido um sonho brilhante e escrevia. Isso é um pouco o que o Domenico Di Masi defende nesse livro, O Ócio Criativo. Os 2 links vão estar na descrição do podcast ou do vídeo do YouTube, se você estiver vendo no YouTube, enfim, para você ver lá do que se trata. Tanto a Sociedade do Cansaço quanto o Ócio Criativo. Só que eu discordo completamente da tese do Domenico Di Masi no Ócio Criativo. Completamente. Porque para mim o ócio não tem que ser criativo. O ócio tem que ser ócio. Eu tenho que ficar sentado na porra do sofá, fazendo merda nenhuma, às vezes a televisão desligada, jogando uma bolinha pro meu cachorro pegar. Exatamente. E o meu cérebro transformado em geleia. Lisinho igual um peito de frango. Olhando pro teto. Olhando pro teto, nada, pensando em nada. E eu tenho o direito de fazer isso. Eu posso ler preguiçosamente 2 páginas do livro e desistir. Falar, não quero ler. Não quero fazer porra nenhuma. Eu posso andar sem destino pela cidade. Andar sem destino pela cidade. Ficar deitado numa rede, olhando pra cima. Isso. Fazendo porra nenhuma, coçando o saco até sangrar. Respeita o meu ócio. Deixa o meu ócio ser ócio. Eu não preciso... Então, isso... Deixa eu fazer nada. Deixa eu curtir a preguiça, cara. Isso aí é uma característica... Novamente, voltando e reiterando. É uma característica do neoliberalismo. Sim. Ela transforma o seu ócio em tempo útil. Então, assim, a gente tem que dar utilidade para tudo. E não tem. Não tem. A mesma coisa a questão do hobby, por exemplo. Todo mundo fala, o hobby... Meu, você não tem que transformar seu hobby em alguma coisa produtiva. Não. Você não tem que desenhar lá Bob Goods e vender os seus desenhos de Bob Goods na internet. Você não tem que cantar bonito no karaokê. Você não tem que dançar igual o Baryshnikov. Você não tem. Você não tem. Esse é o hobby. Você gosta de fazer aquilo. Você gosta de fazer aquilo. Não dizer, você não pensa. Você faz aquilo por instinto. Desanuviar as ideias. E acabou. Então você não precisa pôr lista de 50 livros para ler, porque ler tem que ser prazeroso. Exato. Tem que ser uma coisa que você faz quando você tem vontade. No seu tempo. Sabe? A mesma coisa, por exemplo, tem um pessoal que fala... Eu vou entrar num assunto polêmico aqui. Mas tem uma galera que fala de... a gente tem que criar agenda para transar. Porque senão a gente não transa. Então, assim... Gente, sou totalmente contra. Porque se lá na agenda tá dizendo hoje a gente tem que transar, eu olho pra cara do meu marido, eu estou péssima, cansada, exausta, muito puta da minha cara,
E eu falo pra ele, a gente tem que transar. Você acha que vai rolar alguma coisa? E se rolar, você acha que vai ser bom? Você acha que vai ser bom? Vai ser extremamente mecânico. Pelo amor de Deus, gente. Aí você transformou mais uma coisa que tinha que ser prazerosa, que você teria que fazer com vontade, com tesão, respondendo a instintos, numa coisa que é prática. Sexo vira agenda, pelo amor de Deus. Não tem, gente. Eu sou contra isso. Ai, não, mas a gente tá passando muito tempo sem transar. Então, você tem que tem que parar e tem que ver o que tá acontecendo com vocês, que vocês estão tão absorvidos pela agenda que não estão tendo vontade ou tempo de transar. É isso, é essa a questão. Você tem que parar, você tem que ter um tempo para você. Vai viajar com o seu marido, com o seu namorado, tira um tempo para vocês, tira um tempo, um dia da semana só para vocês. Não que necessariamente vai terminar em sexo, mas um dia só para vocês, tipo, passear, ir no jantar, ir no teatro, ir no cinema. Tomar umazinha. Pode ser que, estando relaxados e felizes, role. Isso, existe grande possibilidade de rolar. E não você marcar na agenda, não, hoje é terça-feira, é dia de transar. Vai todo mundo dormir, filho, foda-se, agora vamos lá. E ainda deve ter marcar tempo, né? Tipo, não, demorou muito hoje. Agora eu tenho que assistir um Jornal da Globo. Sabe? Tipo, não é assim, gente, não é isso. É uma coisa prazerosa. Então, assim, a gente tá... Esse utilitarismo tá transformando tudo na nossa vida em tarefas. E não é. Tem certas coisas que são tarefas, infelizmente. A gente tem que cumprir. Ir trabalhar, por exemplo. Levar as crianças na escola. Pagar conta. A vida já tá cheia de tarefas, gente. Sim. E que precisam transformar o que era para ser leve, o que era para ser prazeroso, em tarefa. Não. Ó o gato. A gente tá brigando. Isso foi a Gabi brigando com o gato que tava arranhando o sofá. Arrombadinho, enquanto a gente tá gravando aqui. Mas, olha só que loucura. A gente tá falando também, quando eu falei dos recortes, né? Ou seja, a desigualdade, ela também é um motor do cansaço, né? Ou seja, sim, a justiça. Como pessoa que não tem dinheiro para pagar o aluguel, não sabe de que cu vai tirar, não é que ela vai tirar do cu, ela não sabe nem de que cu ela vai tirar o dinheiro para pagar a conta de luz. Como você espera que essa pessoa chegue no final do dia e fale, agora você vai relaxar para trabalhar melhor no dia seguinte? Como essa pessoa, pelo amor de Deus? Vive em estado de sobrevivência. Não tem como, tá? Ela não vive, ela sobrevive. E aí ela está sempre estressada. E aí muita gente aí que também entra uma outra coisa, que é todo mundo olhar para o brasileiro e falar, brasileiro gosta de festa, brasileiro é vagabundo, brasileiro gosta de feriado, brasileiro gosta de carnaval. Lembra? A gente, inclusive, ouça o nosso podcast sobre carnaval. Sim. Falando que o carnaval é um antifascista. Sim, exatamente. Né? É antissistema. Porque, gente, é um período onde a gente tem que parar. É obrigado a parar, literalmente. O Brasil para e literalmente tem que parar. Porque senão o povo não para, gente. Ele só trabalha. Você tem noção que esse povo, ele tá geralmente preso numa escala 6x1, que ele não tem tempo de nada. Ele não vê os filhos, ele não tem tempo de estudar se ele quiser, ele não tem tempo de... Tudo isso que a gente fala, o pessoal da classe média faz, eu vou fazer mais um curso, vou fazer mais uma faculdade, vou fazer outro... Eles não têm tempo de fazer isso. Eles só trabalham. Só trabalham. E aí você vai querer xingar a cervejinha do cara e o churrasco no final de semana? Vai se fuder, claro, vai se fuder. Pelo amor de Deus, gente. Você quer o quê? O cara trabalha até morrer, literalmente. Não tem como. O ser humano precisa de pausa, o ser humano precisa de momentos de ócio, o ser humano precisa de momentos para não fazer absolutamente nada. Nada. Agora, quando a gente está nesse momento de pura exaustão, a gente pode chegar a um lugar que é pouco recomendável, que é o chamado burnout. Sim, tem uma palavra em português? Depressão. Tem uma palavra em português para burnout? Esgotamento. Que é um diagnóstico real, né? Ou seja, uma doença séria, reconhecida pela OMS, né? Organização Mundial da Saúde, beleza, lá. Agora,
A internet, sempre a internet, ela tendeu a transformar, assim como ela faz com o TDAH, por exemplo, e tal, ela romantizou, é mais do que isso, ou seja, ela tornou um branding. Ela memerizou. Um branding de influencer cansado. Ah, eu tô com burnout. Assim, tem uma estetização, né? Do burnout nas redes. Ou seja... Só gente muito ocupada tem burnout. Exatamente. Os influencers transformaram o burnout numa competição de quem tá mais destruído. É isso, exatamente isso. A internet fez isso, né? Tem um glamour, né? De estar sempre no limite. Tô sempre no limite, é um glamour. Porque mostra que você é uma pessoa muito importante. Né? Se você tem burnout, quer dizer, você é muito importante, você tem muita coisa para fazer, você é muito assediado, você é muito procurado, você tem muita coisa para fazer, muita oportunidade, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Não é um tédio, né? E isso é uma glamorização, isso é uma romantização do burnout. E assim, junto com o burnout, ele não vem sozinho, tá? São os 5 cavaleiros do apocalipse aí, os 20 cavaleiros do apocalipse. Vem burnout, vem depressão, vem ansiedade, vem falta de foco, vem falta de memória, vem tudo. Baixa a imunidade, como eu falei, e você fica sujeito a outras doenças, a vírus, bactérias, desenvolvem até. Tem gente que descobriu que tem herpes, por exemplo, porque estourou a herpes, estourou HPV, porque baixou a imunidade, os vírus que a gente fala que está silencioso, né? Não está inativo. E aí, com a imunidade baixa, ele volta. Sim. Ele volta, não, ele desperta. E acontece um monte de coisa, gente. Eu tive uma amiga agora que acabou de voltar internada porque ela pegou uma bactéria num sorvete que ela tomou. Pegou uma bactéria de um tipo estomacal que ela ficou internada 5 dias no hospital. Emagreceu, sei lá, 10 quilos. Sabe? Então, tipo, caraca, eu nunca tava conseguindo comer, vomitou, quase morreu. E a galera glamoriza isso. É claro. Isso é doença advinda da exaustão, do excesso, exatamente, do excesso de estímulo, do excesso de coisa. E outra coisa que a gente vai falar, essa coisa do cérebro também, esse excesso de estímulo que a gente tem, a gente vive multitelas, já percebeu? A gente sai do computador, a gente vai para a TV, da TV a gente vai para o celular, às vezes a gente está vendo TV e está vendo celular, eu sou uma que faz bastante isso. Aliás, eu estou tendo que me policiar para não ficar no celular, mas... O celular é de dormir, né? Ou seja... Fica rolando, né? O scroll infinito. O scroll infinito, que é o bed rotting, né? Que a galera fala que, tipo, a geração Z tá viciada no bed rotting, que é ficar na cama scrollando o celular para sempre. Ficar passando vídeo. E no final das contas, você não tá absorvendo nada, você não tá pensando em nada, você não tá... Nada, você tá fazendo aquilo para relaxar, você virou o celular virou um negócio para você colocar realmente o cérebro de molho. Pra você deixar ele apodrecer. Mas ao mesmo tempo, olha que louco, ao mesmo tempo você tá recebendo estímulo. Você tá recebendo estímulo. Você tá recebendo estímulo sonoro, você tá recebendo estímulo visual. Você não tá com o olho fechado. Não. Pensando. Mas você tá olhando coisas. Você tá recebendo estímulo. Involuntariamente ou não. Ou assim, automaticamente. Então você tá recebendo estímulo. Notificação o tempo todo. Notificação do WhatsApp, notificação de TikTok, notificação do YouTube, notificação... E acho que é importante também falar, esse negócio da produtividade que a gente estava falando, né, ou seja, buscar sempre a produtividade suprema, eterna, blá, blá, nem tá ligado também, quando a Gabi tá falando isso das notificações, não são nem só as notificações do trabalho. Às vezes são notificações, assim, que você não se... Os amigos estão lá falando no WhatsApp, você não consegue não estar presente na porra da conversa. Você tem que ver o que tá rolando no grupo. Tem que ver, deixa pra ver no dia seguinte, deixa pra ver a hora que acordar, deixa pra ver, aliás, não precisa nem ser a hora que acordar, deixa pra ver quando tiver sentado tomando café, sei lá, sacou? Mas, tipo, né, sair da frente da... uma coisa da qual, por exemplo, eu estabeleço, eu trabalho com produção, e é um meio também que, tipo, não tem hora, né? Sim. Tipo, a produção não tem hora, tem gente, às vezes eu tô... em casa, e aí rola coisa do tipo, tem que ver negócio amanhã, 6 horas da manhã. E aí eu tenho que trabalhar até mais tarde, tem que ver, mas enfim. Eu coloquei para mim um limite de depois
das 7 horas da noite, eu não respondo. Eu não respondo. Eu estou saí do trabalho. Tipo, não estou trabalhando. Não estou trabalhando. Então, assim, muita gente, mas é que eu te mandei ontem, você não viu. Então, ontem eu vi, mas hoje de manhã eu tô indo. Alguém morreu durante o processo? Durante a madrugada? Tipo, alguém morreu, aconteceu alguma coisa, eu trabalho na emergência médica, e eu tinha que dar remédio para alguém, e não sou médica, saiba, eu não sou médica. Deus o livre. Tem uma frase maravilhosa que é sobre ninguém o mercado. Morreu, exatamente. Ninguém morreu nesse processo, nesse ínterim. Então, vamos resolver agora que estou aqui plena, trabalhando às 10 horas da manhã. E outra coisa, eu não trabalho antes das 10. Eu não trabalho antes das 10. Então, meu horário é das 10 às 19. Ponto. Posso até resolver coisa no meio do almoço. Tô lá comendo, quantas vezes eu não tô comendo de frente pro computador? Várias vezes. Mas, antes das 10 e depois das 7, não existo. Mas isso, volto a dizer, tem que valer também para quando você se cobra performance na vida pessoal. Sim. Se eu estou em casa, e os meus amigos saíram, estão postando coisas lá no Instagram, eu não saí, estou em casa. Aí você fica pensando, eu podia estar lá. Eu devia estar lá, devia ter ido junto. Por que ninguém me convidou? Por que não sei o quê? E aí você fica se cobrando de estar lá, fica se cobrando de por que você não foi convidado, por que você deveria também estar lá postando coisas nos stories, enfim. Agora, tem uma pergunta. Acho que é uma pergunta importante. Tendo esse cenário todo em mente, será que é possível a gente reinventar o descanso, a hora do descanso? Assim, eu sempre sou da opinião, vi alguns coletivos punk anarquistas postando isso e eu concordo totalmente, ou seja, o descanso também é militância. Ou seja, o descanso é resistência. É resistência. O descanso também... Exatamente. Numa sociedade... Pensa bem, uma frase de efeito para você agora. Numa sociedade hiperconectada, o descanso é resistência. Uma sociedade que pede que você esteja sempre disponível... Sim. Você dizer que não é resistência. Você dizer que não vai é resistência. Você dizer que não quer é resistência. Você ficar tempo longe da tela, você fala, então, fiquei sem celular, estava sem celular. Como assim estava sem celular? Tô exercitando o desapego das telas. Tô ficando, sei lá, 3 horas, 2 horas por dia. Sei lá. Começa com 1 hora por dia. 1 hora por dia sem olhar o celular. 2 horas. 3 horas. Tem sim. Tem como a gente tem que. A gente tá tudo. Esse é o grande. Sabe aquele meme do menino que tá olhando o ônibus? Sim. Uma hora ele tá olhando o ônibus, tá feliz porque ele tá olhando o ônibus, outra hora ele tá olhando porque tá triste porque tá passando numa hora que é uma pedra. Tudo depende da sua visão, tudo depende da gente. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Uma das charges mais replicadas do que é feito por um brasileiro, né? Essa charge é de um brasileiro, né? Então, esse meme. Exatamente, tudo depende de nós. E que bosta, tudo depende de nós. Então, assim, Como diria a Xuxa, depende de nós. Então, a gente tem que impor limite aí, a gente tem que recuperar o verdadeiro ócio. Não é o ócio de ficar rolando, scrollando para sempre, infinito. E também não é o ócio de ficar brincando com o seu gato até você ter uma ideia brilhante. Exatamente. Não. Então, o intuito de ter a ideia brilhante. Exatamente. Não é. Assim, gente, vou te contar, o cérebro, ele faz isso. Tá? Sabe aquela metáfora de quando você fala o leite ferve quando você não está olhando? É exatamente isso. Exatamente isso. Você fica lá olhando, ai, droga do leite, que demora para ferver, blá, blá, blá. Aí você se distrai e fala, eu vou lá pegar, já que não tá fervendo, eu vou lá só fazer um negócio. Quando você tira o olho, o leite ferveu. E ferve, acontece. Porque você não está mais ali focado naquele negócio, você não está mais forçando, Sim. querendo que aquilo aconteça. Então, quando você desencana, a gente tem que criar o desencanamento. Quando a gente desencana daquela meta, daquilo que a gente quer, a coisa acontece. Então é isso. Quando você tenta ter uma ideia, quando você quer escrever uma coisa inspirada, o jornalista não tem muito essa desculpa, porque o jornalista ele tem que escrever anyway. Não, a gente não depende de inspiração, a gente tem que escrever. É trabalho. Agora, se você é um escritor, também tem essa. Você quer que tenha inspiração? Você tem método e tem inspiração. Tem duas coisas. Você pode escrever por meio de método e depois revisar inspirado, mas tem que escrever. Né? Tudo tem método.
Mas se você quiser compor uma música, se você quiser compor uma poesia, uma coisa que dependa da inspiração, você tem que estar ocioso. O seu cérebro vai fazer isso. Quando você está desligado daquilo, ele vai te dar uma ideia. Por quê? Você recebeu tantos estímulos enquanto você estava focado ali naquele negócio, que quando você desliga, o cérebro fala, mas isso aqui, ó. Mas isso, obviamente, também pensando... Mas você não pode criar essa situação, é isso que eu tô falando. É isso que é errado. Mas mesmo... Você não pode tornar o seu ócio útil. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente está falando, óbvio, um músico, um escritor, de alguma forma, isso é o trabalho dele também. Agora, por exemplo, se eu... Mas eu tenho um hobby, por exemplo. Exatamente. Se eu toco guitarra, sou aqui publicitário, toco guitarra, não toco, tá, gente? Eu sou péssimo com instrumentos, fiz 1 mês de aula de baixo e fracassei miseravelmente. Mas o ponto você vai lá tocar guitarra, eu preciso me forçar a compor alguma coisa. Não, você não precisa se forçar a porra nenhuma. Não precisa se forçar a porra nenhuma, assim. Tem uma frase que eu encontrei, que eu coloquei aqui na pauta, que é maravilhosa, que eu adorei. Que é, priorize o que te energiza, não o que preenche horário. Não é preencher horário. Não é não, vou colocar... É que a Gabi estava falando da história do horário do sexo. Horário de tudo. Assim, se vou colocar o horário... 2 horas para ler o livro. O meu horário de ler livro, o meu horário de ler gibi, meu horário de tocar guitarra. Gente, não! Isso não é uma coisa para colocar na agenda. Saca? Enfim, essas coisas, elas têm que... A gente teve aqui um outro episódio muito legal também, importante de lembrar, que é um episódio sobre arte, que a gente estava discutindo com o Marcos aqui e tal, não sei o que é. Aliás, tu fala embaixo, é o baixista da banda da Gabi. Mas, enfim, mestre em artes. E aí a gente estava conversando com ele justamente sobre isso. E, assim, existe toda uma discussão, por exemplo, do quanto a arte, de fato, é arte a partir do momento em que ela vira indústria. Que ela vira mais do que trabalho, né? Porque ela pode ser o seu trabalho. Ela vira indústria, vira linha de produção, né? Ou seja, o quanto, no fim das contas, né? Beijo pro Walter Benjamin. No fim das contas, eu vou fazer uma pergunta. Eu espero de coração que você, aí do outro lado, que nos ouviu até este momento, quase 1 hora de papo, espero que você aí do outro lado já saiba a resposta. Que só tem uma resposta certa para esta pergunta que eu vou fazer. Se você responder a resposta errada, você está ouvindo o programa errado, hein? Olha lá. No fim das contas, é tudo culpa do capitalismo? Sim! A resposta é sim. Se você está respondendo não, volta desde o começo e escuta o programa todo de novo. Tá? É culpa do capitalismo que sim impõe à sociedade que você precisa gerar lucro. E tempo é dinheiro. Essa frase é escrota. É escrota, porque tempo não é dinheiro. Existem coisas que o tempo te traz que não são de valor físico. Né? É um valor agregado, o valor que está ali dentro, o tempo que você passa com a sua família, é uma viagem que você faz, é uma caminhada que você dá, né? É um tempo tocando violão na rede, observando pássaro, fazendo colorindo Bob Goods. Que não precisa ser Bob Goods, tá, gente? Pode ser qualquer coisa. Você gosta. Tu vai numa banquinha do centro da cidade, vende aquelas revistinhas de colorir. Não, vende revistinha de colorir mesmo por R$2. Fica focando, bebendo. Gente, sei lá, qualquer coisa que não seja em prol, que não seja utilitário. Exatamente. É isso. A gente precisa recuperar o verdadeiro ó. Gente, é isso. Ouvir, ficar em silêncio. Eu tenho feito muito isso. Eu sou uma pessoa que não vive sem música. Eu estou ouvindo música quase 24 horas por dia. Eu amo música. Aqui em casa todos somos muito musicais. O tal tá com fone de ouvido. É uma maldição no adolescente, você sabe disso, né? A gente tem que ficar gritando pro adolescente ouvir, porque ele tá sempre com fone de ouvido, ouvindo música. O Thiago, eu amo música, eu estudei música, eu canto, eu tenho uma banda. Então, assim, tem horas que eu falo... Às vezes eu tô aqui em casa sozinha, o adolescente tá na escola, o Thiago tem que fazer alguma coisa, se ela tá fora de casa, eu falo, eu vou pôr uma música. Eu falo, não vou pôr uma música. Vou ficar em silêncio. Vou ouvir o silêncio. Não quero ouvir nada. Quero ouvir o silêncio da minha casa. E tem uma outra, você falou da música. E esse é isso, porque
é menos estímulo, é um tempo que eu estou tirando sem estimular os meus ouvidos. Sim. Isso não vai me deixar menos capaz, ou vou cantar pior, ou vou ser uma musicista pior. Não vou. É um tempo de descanso para os meus ouvidos. Sim. Então, assim, fica em silêncio, tá tudo bem, ouça o silêncio. Mas mesmo, olha só, isso é uma outra coisa legal. Isso quem vai falar, enfim, é um dos apresentadores de um podcast que nós temos, que é um podcast sobre música, hein? O Imaginas pega no ouvido, que a gente traz pessoas para falar das paixões musicais delas. Uma das coisas que a gente escuta muito de quem é, assim, muito fanático por música é essa coisa de, abre aspas, as novas gerações perderam esse hábito de escutar o disco até o final. Inteiro, assim, do começo ao fim, aquela história, as letras, tal, beleza. Mas, gente, às vezes, tem gente que fala, eu não consigo colocar a música, sei lá, quando eu tô trabalhando, qualquer coisa que eu vale, eu preciso colocar uma música instrumental, porque se tem alguém cantando, eu fico prestando atenção na letra, não sei o quê, que a minha relação com a música é diferente. Mas a gente precisa também, às vezes, ressignificar um pouco essa relação. Ou seja, se eu tô sozinho em casa e eu quero colocar música, eu não tenho que necessariamente parar, porque, de novo, eu tô performando, tô exercendo performance. Ou seja, eu tenho que colocar o disco e eu tenho que ficar prestando atenção desesperadamente em cada faixa, em cada instrumento. Não! Mas isso também pode ser um hobby. Não, pode ser, legal. Você fala, eu vou escutar o disco do fulano de cabo a rabo, mas sem essa coisa de... Exato, a exigência. É isso. Você fala sobre isso. Tipo de expressão. É a exigência. Você não precisa ser um crítico de música para... exatamente. Isso é trabalho, tá, gente? A gente ganha para isso. Enquanto crítico de música, sim. Eu ganho para isso. A revista passa... Eu fazia crítica de, sei lá, 5 a 6 CDs por semana. Eu escutava um CD por semana, por dia, aliás. Que eu precisava entregar a crítica para a revista. Então, assim, eu ganhava para aquilo. Sim. Tá? Eu não fazia aquilo, tipo, agora eu quero ouvir o CD do fulano de tal para relaxar e só ouvir a música. Não, eu escutava faixa a faixa e aí analisava criticamente a questão, por que ele fez isso, sobre o que é a música, que instrumentos que ele usou, quem que mixou, quem que produziu. É isso, é uma coisa totalmente técnica que a gente tem que fazer, uma análise técnica. Mas ouvir música por hobby, ouvindo faixa a faixa, super legal, gostando, é outra coisa. Sim, mas é isso que eu tô falando, não ter a exigência. Porque quando você, voltando lá no que a gente falou no começo, você está se cobrando a ter uma performance, eu preciso... Não, se você quer... é uma coisa. Mas você não precisa necessariamente cobrar que o outro não escute a música de uma forma absolutamente indulgente. Assim, tipo, tô fazendo uma faxina na casa, põe uma música para tocar no shuffle. Põe lá no modo aleatório do meu streaming sueco e foda-se, entendeu? Pronto, vai lá, toca, tá tudo bem. E aí, tá beleza, entendeu? É isso. A gente dá muita risada porque junta todas as playlists aqui de casa, sai uma farofada, uma mixórdia, assim, absurda. A gente tem a ferramentinha lá, né, de juntar os gostos musicais de duas pessoas, né, e aí põe lá... Nossa, enfim, aí vai Falcão com gótico, assim, com Sisters of Mercy, é uma coisa engraçada. É maravilhoso. Mas eu acho que o que a gente precisa ter em mente é, depende de nós, mas tudo depende da gente, novamente, mas isso não precisa ser, novamente, uma obrigação. Sim. Né? Isso precisa partir de você, do tipo, eu quero realmente me desintoxicar das redes, eu quero ter mais tempo para mim, eu quero ter tempo, eu quero voltar a viver no analógico, né? Tipo, eu quero dar mais, ou então quero dar mais prioridade ao analógico. Eu quero muita gente tem essa lá fora, isso é muito comum, né? O pessoal marca uma noite de jantar e aí tem todo mundo vira o celular para baixo. Ou tem uma bacia no meio da mesa. Ninguém mexe no celular durante algumas horas, porque estão ali com as pessoas, com seus amigos, conversem. Né? Tem muitos restaurantes que não tem Wi-Fi, inclusive tem a plaquinha que se não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Então, assim, é isso, é realmente olhar para essas coisas e fazer. Né? E novamente, desintoxicar a nossa cabeça do neoliberalismo e do capitalismo, entender que descanso não é luxo. Descanso é luta. Descanso é direito. É direito.
tá? Descanso não é luxo. Você não está... Eu tinha muito isso, a minha família tinha muito disso. Eram mulheres extremamente ocupadas, mulheres extremamente... que todas faziam coisas, né? Aquelas mulheres muito hiperativas, que cozinhavam, limpavam a casa, né? Tipo, mulher forte pra caramba. E era um absurdo. Tipo, eu ficar deitada sem fazer nada, minha mãe falava, você vai ficar aí sem fazer nada? Eu falei, não. Ah, nossa, mas como você é princesa, nada. Então, a gente cresce com isso. A gente cresce com culpa. A gente cresce com a culpa de descansar. Deus, eu tô descansando. Ai, nossa, eu devia estar fazendo tal coisa. Eu devia estar lavando a roupa, porque tá cheio o negócio de roupa. Nossa, eu devia estar limpando a casa, porque a casa tá imunda. Passando roupa, porque amanhã... Não, você não devia estar fazendo nada. Você tá exausta. Para. Faz nada. Fica olhando pro teto. Descanso não é luxo, descanso é resistência, descanso é direito. Sim. Ele não precisa ser merecido, ou seja, você não precisa, ai, nossa, eu fiz um monte de coisa, você merece. Não. Descansar porque você é um ser humano, você não é uma máquina. Simples. Mimimei. Não precisa se mimar e descansar. Descanso não é derrota, tá? Você tá descansando aí, não é porque você não conseguiu fazer tal coisa, não fez. Foda-se. Amanhã você faz, depois de amanhã você faz, ou não faz, desiste de fazer, caguei. Desista. Também. Se dê o direito de desistir das coisas. Uma coisa que é importante falar é que, assim, o cansaço é um fenômeno político. Entendam isso. Tudo é política, tá? No meio da política, não. Tá. Medo, sim. Gente, o cansaço é política, tá? Tem que ser política. Você sobrevive. Principalmente a mulher, existem recortes e mais recortes, né? Mas se você, principalmente a mulher, sua existência é política. Você está aqui hoje num país que mata 4 mulheres por dia. Se você está viva, é política. Então, o cansaço é um fenômeno político, e aí fica uma pergunta. A gente precisa de férias ou de revolução? Ou dos dois? Acho que a gente precisa dos dois, né? No fim das contas. Comenta aí, você ouviu esse podcast até o final, muito obrigado. Comenta aí nas nossas redes, ou no próprio Spotify, tem um espaço de comentário, no YouTube, se você está no YouTube, enfim, tanto faz. Comente aí quando você começou a sentir que o cansaço te pegou. Em que momento do ano você começa a sentir que o cansaço te pegou? Sim, a gente deseja do fundo do coração que 2026 venha para você com muito menos meta e muito mais melatonina, tá? É isso. Obrigado por ter ouvido a gente. Próximo episódio... Vai descansar. Agora vai descansar. Espero que você tenha ouvido esse episódio deitado, inclusive. O próximo episódio é o episódio final de 2025, tá? A gente vai entrar no nosso recesso merecido de final de ano, tá vendo? Falando de descanso de novo. A gente vai entrar no nosso recesso merecido. E esse último episódio de 2025 é um episódio muito especial, que é o episódio número 150 do Imagina Se Pega no Olho, tá? Esse podcast independente, gravado aqui na sala de casa, e gravado porque a gente quer gravar, tá? Então, assim, episódio número 150 vai ser uma gravação muito especial, uma coisa que significa muito para nós. Esperamos que você esteja aqui para escutar com a gente, tá? É isso, e, por favor, agora desliga o celular e desliga esse computador. E vai fazer o quê? Nada. Beijo! E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá para ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices.
Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que está entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.